A questão do mau hálito, né? O mau hálito ele pode acontecer pela falta de higiene dos dentes, né? Da boca, de uma forma geral, não só dos dentes, né? Da língua também. Muitas vezes acontece muito mais pela falta de higiene da língua do que dos dentes em si. Pode ser por a presença dos cáseos amigdalianos, né? Que são aquelas bolinhas que aparecem lá na faringe. Pode ser também questões estomacais, tem vários motivos, né? Até o uso de determinados tipos de medicamentos, alguns alimentos também, eles podem provocar um mau hálito. Mas uma das formas da gente eliminar seria principalmente a higienização bucal. Caso a higienização não surta efeito, aí a gente tem que procurar os outros motivos que podem estar levando a esse mau hálito, ou halitose, como a gente chama. O vestuário, para vocês, de uma forma geral, o vestuário que vocês vão usar no ambiente de trabalho, vocês não devem sair de casa com essa roupa, nem sair do hospital com essa roupa. A regra seria essa, né? A gente não deve utilizar esse vestuário porque a gente estaria trazendo contaminação de casa ou da rua para o ambiente de trabalho e do ambiente de trabalho para casa. Essa roupa ela não deve também, dependendo de como você utiliza essa roupa, ela não deve ser utilizada, lavada de forma geral, junto com outras roupas, principalmente roupas de outras pessoas. Se você for trabalhar em emergências, em UTI, em bloco cirúrgico, em locais que a gente sabe que o índice de contaminação, em bloco cirúrgico nem tanto, mas locais que a gente sabe que o índice de contaminação pode ser um pouco maior, porque pode receber pacientes graves, pacientes às vezes que têm algum tipo de contaminação, a gente não deve fazer essa lavagem juntamente com outras roupas. O ideal é fazer um processo de descontaminação, que vocês vão ver isso na aula de EPI, e depois faz a lavagem normal. Então, essas roupas que vocês vão utilizar, né, no ambiente de trabalho, elas não devem ser lavadas juntamente com as roupas das outras pessoas da casa, de uma maneira geral. O processo de descontaminação, vocês vão ver na aula de EPI, né, tem um processo de descontaminação que a gente faz com água sanitária, né, o hipoclorito de sódio, e depois faz a lavagem normal da roupa. A lavagem das roupas da gente no dia a dia é uma lavagem simples com água e sabão. Para aquelas pessoas que usam roupas mais sintéticas, que é muito comum a gente utilizar hoje em dia, essas roupas às vezes o suor acaba grudando um pouquinho mais. Então o uso do vinagre para retirar um pouco desse suor é bem interessante, né? Vai potencializar o sabão que for utilizado, então vai ajudar a diminuir um pouquinho o impacto desse acúmulo de sujeira. Nos pés, né, os calçados, a gente deve ter um cuidado também pelo uso no dia a dia. O ideal seria não utilizar o mesmo calçado todo dia, mas às vezes a gente não tem condição. Então, quem utiliza o calçado todos os dias pode colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio para tentar tirar um pouco da umidade, tentar tirar também um pouquinho do odor que pode ficar pelo acúmulo de suor. E pelo menos uma vez na semana lavar esse calçado, né? Se for utilizado todos os dias, no final de semana dá uma lavada nesse calçado, na parte de dentro dele, para ajudar a retirar o excesso de suor. Para quem tem o que a gente chama de bromidrose, né, ou chulé, né, popularmente conhecido como chulé, pode fazer o uso do famoso pinho-sol, né? O pinho-sol, como ele tem uma ação que é germicida, ele vai ajudar a diminuir a incidência desse odor, né? De uma forma geral. Pode até utilizar nos pés, diretamente nos pés. Bota ele diluídozinho com água, faz uma lavagem, depois tira e seca bastante, né? Que é um cuidado muito grande que a gente tem que ter nos pés, de secar entre os dedos e abaixo dos dedos, porque ali pode acumular muita umidade. Essa aula que é inicial é uma aula para a gente ter só uma noção, que logicamente são coisas que a gente faz no dia a dia, mas vez por outra a gente pode ter um deslizezinho nesse cuidado com a higiene, que eu acredito que agora a gente está muito mais antenado, né, por conta do que a gente tem passado durante essa epidemia.
Então, a gente tem que ter sempre essa consciência, principalmente vocês, quando estiverem nos ambientes de trabalho, porque essa higiene, né, essa biossegurança, né, que a gente vai falar muito ao longo da disciplina, vocês vão ouvir muito falar sobre isso. A biossegurança é o que vai te dar realmente suporte para que você não seja acometido de nenhum tipo de contaminação externa e também você não leve nenhuma contaminação para o meio externo, para a sua casa de uma maneira geral, ok? Ficou faltando a parte de higiene odontológica, que como é uma parte maior, a gente vai ver na próxima aula, tá certo? Tchau, tchau!